Olá, gente, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro de quinta-feira para falar um pouquinho de física quântica e assuntos variados. Nossas lives a gente tem conseguido variar bastante os assuntos, né? Tá bem legal. O nosso convidado de hoje é o Altair Turbay Júnior. Ele trabalha com várias coisas, né? Ele vai falar um pouquinho pra gente, mas hoje o tema vai ser física quântica e ética, né? Ele é um estudioso aí dos filósofos, de temas super interessantes, super pertinentes, né, ao momento atual, não só o momento atual, como qualquer momento da nossa vida, né? A ética eu acho uma coisa linda, porque o Dalai Lama, ele tem um livro até, né, que se chama Uma Ética para o Novo Milênio, porque a ética nos leva a entender, né, que as boas ações, né, o caráter, o respeito, a bondade, elas são importantes, né, para o nosso convívio, para a nossa vida, independente de religião, né? Então isso que é bacana, a gente perceber. Peraí, ele entrou aqui, eu tô tentando mandar aqui o convite. Peraí, não tá indo aqui. Deixa eu tentar puxar por aqui. Então, um tema que eu sou muito apaixonada, porque nós que estudamos o budismo também. Olá, Altair. Olá, tudo Tudo bem? bem? Boa noite. Boa noite, muito feliz de estar aqui. Que bom, te agradeço muito por ter aceitado o convite. Estava começando a falar aqui para o pessoal, eu não soube nem te apresentar, porque você estuda tanta coisa, tá? Né? Cada hora está aí com uma formação diferente, então vou começar pedindo para você se apresentar aí para o pessoal e para mim também, que eu já até me perdi qual que é a sua formação, o que você trabalha, né? Olá, muito feliz de estar aqui, dividindo esse momento aqui, como o Carl Sagan traz, né? Dividindo esse momento planetário aqui entre a gente, né? Aí. Bom, eu sou formado em fisioterapia, então eu me formei há 21 anos em fisioterapia, atuei durante 4, 5 anos como fisioterapeuta. Uhum. Depois eu fui para a área de gestão e saúde pública, e da área de gestão fui para a consultoria em gestão da ética e riscos. Foi aí que eu mergulhei na questão da ética organizacional. E depois desse processo fui para ensino. Uhum. Fui diretor de uma instituição de ensino que tem a Faculdade Inspirar, que tem 27 unidades no Brasil, durante 3 anos. E voltei para a consultoria, já um pouco mais preparado, porque na minha trajetória, Eliane, eu quis vivenciar todas as áreas de conhecimento necessárias para você poder falar que é um consultor. Uhum. Então, Perfeito. formado em saúde, gostei muito de atuar na área de gestão, principalmente quando a gente fala de gestão de pessoas e da ética. A ética é o grande amor da minha vida, porque paixão é uma coisa que acaba, amor não, né? É isso aí. E é o grande amor da minha vida, estudar ética e a bioética foi onde eu me encontrei nesse processo de estudo e de essência. Né? A bioética que traz, acredito eu, interfaces muito com a física, com a ciência, com as tecnologias. Uhum. Então é isso, né? E através daí fui construindo, né? Fui a questão de tecnologias, vivenciando tecnologias no Google em 2014. Em 2019 participei de um NASA, agora no último final de semana fui mentor da NASA no Space Apps Internacional sobre o Covid-19. Então, assim, essa é a trajetória. Que bacana. E o que é esse encontro NASA? Explica pra gente aí, só pra gente Então, saber. eu participei da primeira vez ano passado, que eram 80, eu acho que eram 76 cidades no mundo, no ano passado, para trazer Sim. soluções relacionadas a todas as áreas de pesquisa da NASA.
E Que legal. o que me chamou a atenção nesse processo da NASA foi que um dos objetivos era os objetivos de desenvolvimento sustentável. Ah, Então, isso me chamou a atenção. aham. Juntamos uma equipe, você monta uma equipe lá na hora e traz uma ideia. Você tem que montar toda uma ideia, prototipar um projeto, trazer um produto mínimo viável, apresentar isso aqui no Brasil, e se você ganha, você vai para a NASA como indicado mundial. E a nossa Hum, equipe ganhou a etapa aqui e hoje nós somos indicados mundiais. Nós não ganhamos lá na NASA, porque quem ganha, aí fica lá um período de 3 semanas na incubadora da NASA. A gente foi aham. indicado. E esse ano a NASA trouxe todo esse desafio, só que um desafio muito focado no Covid-19. Então, várias Uhum. interfaces que eles têm de área de pesquisa, tanto pesquisas de ferramentas para fora, de pesquisas que envolvem viagens espaciais, o quanto que a pandemia pode ensinar, por exemplo, em viagens espaciais, a questão dos riscos Uhum. psicossociais, né? Então, Uhum. a ansiedade, toda essa questão do isolamento, o que isso pode ensinar para a gente. E esse ano eu fui mentor, né, desse final de semana inteiro. Então, assim, é uma experiência fantástica. Falo para Nossa, que quem legal, puder né? fazer, quem puder fazer, faça. Então, você vê quanta coisa maravilhosa tem por aí que a gente nem sabe, né? Nem imagina, nem sabe que a gente pode ter acesso. Muito bacana. Então, o Altair, ele mora em Curitiba. Eu esqueci de falar no início, né? A Faculdade Inspirar, em Curitiba também. Eu acho que o que eu mais entrevistei até agora são curitibanos. Porque, né, eu morei 14 anos aí, foi onde eu fiz a minha formação também em física e física quântica, né? Em física eu já Uhum. tinha aqui no Rio. Também onde eu encontrei o budismo, né? Foi muito marcante o meu período aí. E eu E sou vizinho então, do Geraldo. Somos isso, pois, olha, vizinhos de olha como é porta do que Geraldo, né? As consequências da vida, né? pois é, aí, ó, é a rede, né? É a A teia, ó. rede, a teia. O Geraldo veio aqui conversar, agora tá aí o vizinho Sobre de o tudo ensino, dele. aprendizagem, né? É, foi muito Muito boa bom, também a muito live bom. dele. Mas conta pra gente um pouco Altano, da bioética, então, né? Que você disse que é o ponto assim que você acha mais, que te toca mais, assim, né? Do teu trabalho. A bioética, ela nasce muito na área médica, na área da saúde, principalmente quando a gente começa a trazer a questão da relação médico-paciente e das tecnologias em saúde e toda a questão da comunidade. Então, ela começa muito focado na área da saúde, Hum, começa com princípios, né, a bioética principialista de Beauchamp e Childress, aonde traz aí 4 princípios que são fundamentais nessa relação, que é o princípio da não maleficência, que é o não fazer o mal, o princípio da beneficência, buscar fazer o bem para o maior número de pessoas, o princípio da autonomia, ou seja, as pessoas escolherem qual é a terapêutica que elas querem seguir, e o princípio da justiça, principalmente ligado à questão da equidade. A gente tratar diferentes de formas diferentes, porque nós somos pessoas diferentes. uhum, Então, a bioética ela vem com essa questão, muito ligada na área da saúde, e com o tempo ela foi crescendo. Ela foi crescendo. Eu, por exemplo, hoje eu pesquiso a bioética no mundo organizacional. E eu gosto uhum, muito de uma definição do professor Goldin, do Rio Grande do Sul, que ele fala que a bioética ela é quando você une a complexidade, entender a complexidade do mundo, e complexidade não quer dizer com difícil, né? uhum, Complexidade são as várias possibilidades que a gente tem de disciplinas interagindo, essa interdisciplinaridade, e com isso buscar uma vida plena. uhum, Então, você refletir, é um processo de reflexão para você trazer as suas soluções, seja dentro de um hospital, seja dentro da organização, ou até na sua comunidade, né? Como que a gente pode trazer essa plenitude, esse viver. É importante porque a bioética que nasce na medicina, hoje ela estuda os vulneráveis, então desde as pessoas que migraram e como que elas estão encontrando caminhos de uma vida plena. Ela uhum, estuda a questão de cuidados paliativos, ou seja,
a visão das doenças que não têm possibilidade de cura, muito forte na questão da genética, da indústria farmacêutica. Então, assim, a bioética é essa arte de unir essas disciplinas, essa arte reflexiva de unir as disciplinas dentro do processo de buscar uma vida plena. Uhum. Então, isso que eu acho lindo, que eu estava começando a falar com as pessoas aqui, né? Que tem um livro já antigo do Dalai Lama, né? Que se chama Uma Ética para o Novo Milênio, né? E eu acho tão linda essa abordagem, né? Porque é uma abordagem assim que chama pelo bom senso mesmo, né? Então, a ética ela mostra que você fazer o bem é inteligente, né? É. Você, né? Você vai viver melhor, né? Se você fizer o bem, todos à sua volta. E aí a gente discute isso de uma maneira assim, independente de religião, independente de crenças, né? Fica uma questão muito palpável, né? Muito, muito bonito. A grande questão, assim, a gente entender que a ética é quando a gente coloca os nossos valores, a nossa identidade, a favor de um coletivo. Isso, exatamente. A favor de um coletivo. Então, esse a favor do coletivo, ele não é um favor do coletivo apenas do meu núcleo, é um favor do coletivo sociedade. E alguns autores, por exemplo, Hans Jonas, ele traz que não só a questão do coletivo com o presente, mas a responsabilidade que nós hoje temos com as gerações futuras. Sim. Então, isso é fundamental nesse processo. E quando eu fui convidado, né, por você, esse convite foi, eu fiquei radiante, né? E eu fiquei pensando, cara, como que eu trago a física quântica e ética? Aí a gente entra no Google, né? Física quântica e ética. E a gente vê que as coisas, elas não chegam aquele propósito que a gente quer chegar, né? Da física quântica e da ética. Mas aí eu tive que mergulhar na física quântica um pouquinho. E assim, um mergulho extremamente superficial para entender como que a ética pode contribuir nas reflexões ligadas à física quântica. E eu percebo que a física... Travou um pouquinho. Travou um pouquinho, mas já voltou. Eu percebo que a física quântica, ela tem... aí é uma questão minha, né? A grande questões, assim, das incertezas, né? Das incertezas, assim, buscar certeza nas incertezas tem muito a ver com a ética. Porque a ética também, eu não posso falar que o que é ético hoje, a partir daquele momento, ou do amanhã, vai ser ético também. A ética, ela tem um movimento, como a física quântica tem um movimento, que você, se você quiser encontrar uma partícula aqui agora, daqui milissegundos ela está em outro lugar, a ética sim também. A ética ela tem ela é mutável também nesse propósito. Ela poderia dizer que ela tem uma contextualização, né? No momento que o contexto muda, é necessário um novo olhar e as coisas todas mudam, né? Pode falar. E um contexto, Eliane, que não é um contexto apenas macro, né? Porque se a gente falar assim, contexto político muda, de forma macro muda, mas existe um micro também. Existem mudanças micros que vão acontecendo. Então, hoje, por exemplo, em momentos de crise, qualquer momento de crise que a gente teve na humanidade, vem os futuristas, né? Vem aqueles futuristas de plantão analisando o macro. E a gente tem que ser, eu acho que, presenteístas. A gente tem que entender as micro mudanças que vão acontecendo, não só na sociedade, mas em nós mesmos, os olhares novos. Por isso que a ética ela é mutável. É o Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante. Mas isso é maravilhoso. Isso me fez ficar mais fã da ética ainda. Eu não sabia disso. Porque é um ponto que a gente trata, né, muito na meditação, na parte da espiritualidade, porque eu trabalho com esse link, né, da física quântica com a espiritualidade. E um ponto muito central, muito importante, é justamente a impermanência, que é uma coisa que a gente tem uma certa dificuldade de elaborar, né? Porque a nossa mente ela tem essa tendência natural
a cristalizar as coisas, né? E o Covid agora ele veio para esfregar a impermanência na nossa cara, né? Eu falo, nossa, nunca esteve tão óbvio, né? A impermanência, porque foi uma coisa assim, né? Foi muito rápido, né? Um dia parou a escola, no outro dia parou o comércio, no outro dia já É. estava todo mundo em quarentena dentro de casa e virou tudo de cabeça para baixo. E, de repente, o que tinha glamour já não tinha mais, o que né? Então a gente vê essa impermanência de tudo mesmo, né? Que a gente vive no meio disso e se surpreende com isso, apesar de tudo. Cada vez a gente sabe, mas quando acontece a gente leva um susto, né? Porque a nossa mente tem essa tendência a solidificar as coisas, né? A cristalizar, que é uma tendência mais da física clássica, né? Aquela visão cartesiana que corta tudo em pedaços e desconecta tudo, né? Já a física quântica ela traz essa ideia dinâmica mesmo, né? De universo como algo dinâmico. Então, muito legal saber que a ética também, né? Esse movimento também é olhado, né? Dentro da ética. Maravilhoso. E é interessante, Eliane, porque assim, quando você traz assim, né, essa certeza que a gente tem do amanhã, ela é cartesiana, né? Uhum. De você trazer assim, ação e reação, ponto final. E por muito tempo a ética, pensadores da ética trouxeram isso, né? Uhum. De que, não, a tua vida você tem que fazer pensando no futuro. E hoje, os filósofos que vão surgindo na contemporaneidade, até porque filosofia as pessoas acham que são filósofos antigos só, né? Mas a filosofia construída hoje é uma filosofia que tira foto do agora. Uhum. Não é Que você maravilhoso. fazer tua vida, não é você fazer tua vida para o amanhã, é você analisar e refletir sobre sua vida no agora. E é Uhum. interessante, nós temos um autor que até indico aqui para o pessoal, principalmente na área da ciência, que é o Hans Jonas. O Hans Jonas foi aluno de Heidegger, colega de Hannah Arendt. Então, assim, e no início do século passado, na quase metade, pós-Segunda Guerra Mundial, na verdade, quase metade do século passado, ele escreve um livro, O Princípio Vida, que ele traz uma frase que, assim, toda célula, não só a célula humana, toda célula, ela é embutida de transcendência. Olha, que Ou seja, ela lindo. pode mudar o seu destino, ela pode mudar a sua realidade. Olha. Então, e esse é o princípio vida, né? Que nós temos que analisar. Todos nós somos nessa questão da transcendência. Ele tem um livro, falar rapidamente assim, ele tem um livro como ele é judeu e ele perde, né, os parentes em campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, e ele escreve um livro falando assim, onde Deus estava em Auschwitz, né, o conceito de Deus em Auschwitz. Então ele falou assim, cara, onde Deus estava? E aí Uhum. ele traz que Deus, nesse momento, depois que ele cria todo o universo e cria o ser humano, ele tem tanta energia nessa criação que ele fica impotente. Então a última ação de Deus é colocar que a obra de Deus agora é responsabilidade do homem. Nossa, que lindo. Então, assim, é isso a ética, é se olhar o coletivo e a gente continuar essa obra. Ou seja, É. nós somos a transcendência, nós somos Aham. repletos de célula que busca essa Aham. transcendência. E essa Nossa, transcendência pode vir para o fracasso ou pode vir para o êxito, né? sim, sim. Dependendo das tuas características e o jeito que você olha o coletivo e a Mas isso é atuação no coletivo. maravilhoso. É isso que você falou é maravilhoso. Isso aí que você falou é física quântica pura. Eu fico encantada, assim, né? Como a física quântica ela é uma visão do universo, né? E como ela entra, né, em todas as questões, né, infalivelmente. Porque tem uma frase célebre, né, do Einstein, porque quando a física quântica trouxe esse olhar probabilístico, e isso foi um dos pontos mais difíceis para os físicos, né? Porque eles vinham de uma física clássica, que era uma ciência exata, que era
essa ideia aí, né? Que você projetava, você tem o agora é esse, então vamos pensar no futuro, né? E a gente tinha aquilo determinístico, assim, se eu sair daqui, eu vou chegar aqui. Era algo determinístico. E aí vem a física quântica, né? E traz essa ideia de probabilidades, né? Então você já não tem mais um futuro definido, né? A gente tem probabilidade. E aí o Einstein ficou muito incomodado, né? Então tem uma frase muito famosa dele que ele fala: Deus não joga dados. Ele falava assim, criticando, né, a física quântica. E aí o Niels Bohr, que era um grande defensor, né, que já tinha uma mente mais aberta assim para o novo, ele falava para o Einstein: não diga a Deus o que fazer. Então é bem isso. E eu, quando dou os cursos, né, eu falo para o pessoal, eu não acho assim, que essa questão probabilística tire a imagem de Deus, né? Eu acho que Não, é exatamente isso que você falou, Deus está lá, mas ele dá essa liberdade para a gente que já está na célula aí, né? Como você falou. isso aí. Nós temos as condições iniciais, mas nós temos também as infinitas possibilidades, né? E uma coisa não conflita com a outra, assim, no meu ponto de vista, né? Pelo contrário, Concordo com enriquece. você, enriquece. E é engraçado porque a gente vive um grande paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente acredita num Deus, né, que está jogando dados, que está, né, fazendo toda, assim, o que acontece na minha vida é porque já estava escrito. Aham. Do outro lado, eu tenho pessoas que usam desse poder divino de forma irresponsável para criar coisas que seriam coisas que têm papel divino. Por exemplo, longevidade de vida, manipulações genéticas. Então, assim, a gente brinca de Deus, só que às vezes a gente não usa o poder da transcendência para esse coletivo. Então, essa é a grande questão, né? É. O quanto que, trazendo assim, né, claro, de forma bem superficial, Eliane, porque eu nunca estudei a física quântica, mas assim, se você tem lá os elétrons, né, as partículas, e quando você tem uma partícula que ao mesmo tempo você estimula de um lado e o dado que muda de uma partícula muda na outra partícula, essa conexão que é estudada é a conexão que a ética tem que trazer para a prática. A minha grande inquietude quando eu estava sentado estudando e vivendo essa questão da ética em termos acadêmicos era assim, nossa, que filosofia linda, que teoria linda, mas como que eu coloco isso na prática? Como que eu faço existir menos vulneráveis? Como que eu faço existir menos conflitos? Como que eu faço, né? A gente está vivendo uma pandemia onde a gente tem profissionais da área da saúde que hoje falam que são heróis, mas sempre foram heróis, Sim. né? Então, assim, e o quanto que influencia a minha qualidade de vida em relação ao outro? Eu tive uma discussão tão forte em relação a isso, de quanto eu, partícula, né? O quanto eu, partícula em todo esse universo, eu estou conectado ao outro, que eu sou um cara que eu sou um cara de 130 quilos, né? Então eu sou um cara grande, né? Uma boa partícula. Uma boa partícula obesa. E aí eu fiquei pensando assim, cara, não é ético eu ser assim. Porque eu tenho mais probabilidade de ficar doente e eu posso tirar o leito de uma pessoa que tem uma doença, que seja uma doença de cunho genético, que seja, não de hábitos de vida. Então, cara, eu tenho que mudar meus hábitos de vida, eu tenho que começar a reestruturar isso, porque o meu pensamento é tirar o leito de alguém, não que eu vou sofrer algum problema. Essa eu acho que é a grande questão da conexão da ética com a física quântica. É entender essa transcendência e o quanto que nós estamos conectados em constante movimento, constante movimento. Sim, isso é maravilhoso, né? O quanto você cuidar da sua saúde, você ser uma pessoa saudável, você tá colaborando com o todo, né? Não é uma questão sua, simplesmente, né? É. Mas isso é maravilhoso, porque também foi algo que você falou logo no começo, né?
desse olhar mais amplo que não se restringe só ao meu, né? Porque a gente tem uma tendência a viver para o eu e para o meu, que é a minha família, os meus amigos, né? O meu, que na verdade esse meu é uma extensão do próprio eu, né? Então no fim fica Uhum. tudo ali fechado, né? Então a ética, ela, assim como a física quântica, ela amplia muito o horizonte, né? E eu acho que essa ampliação de horizontes é que é fundamental, porque a gente precisa enxergar mais longe, né? É. Tem como. A gente precisa refletir sobre aquela realidade que está sendo nos mostrada, seja ela por ações de física, química, ou seja elas por ações ligadas até o nosso ser social. Uhum. E o que acontece hoje, a crise que nós temos da pandemia, é apenas uma das crises que nós temos no mundo hoje, e que tanto a física quântica, como a ética, como o direito, fazendo essa interdisciplinaridade acontecendo na prática, consegue trazer soluções, porque vai permitir a reflexão. Então, assim, nós temos uma superficialidade muito grande, que como a Hannah Arendt trazia o vazio do pensamento pela superficialidade, nós temos a grande questão da tecnologia, ela às vezes sendo soberana nas tomadas de decisão, né, de recursos futuros, né, e a real ação relacionada ao ser. E nós temos a outra questão de que a sabedoria, como o Potter, que é o cara que colocou a primeira vez, dizem, né, que existe uma briga para saber quem colocou bioética primeiro no livro, e um deles é o Potter, que é Bioética, Ponte para o Futuro. É onde ele fala assim, cara, a ciência tem que fazer uma ponte com religião. E essa ponte é a bioética. Então, a ciência com a espiritualidade, a ciência com a transcendência. E isso o homem tem que fazer de forma sábia. E sabedoria é aplicar conhecimento com conhecimento. Então, essa grande movimentação de reflexão, a necessidade de eu refletir. Apesar de Descartes ter falado penso, logo existo, a gente hoje, acaba escolhendo apenas caminho que a gente vai fazer, escolhas superficiais, baseadas muito na nossa vontade, e com isso faz com que toda aquela existência do processo reflexivo, ele se perde, né? Se perde em redes sociais, se perde, e a gente continua em isolamento. A gente sempre teve em isolamento no último século, né? A diferença é que agora alguém falou, você fica isolado. Mas a gente sempre teve isolados, né, no último século, isolados pelas mídias sociais, né? Então, enquanto não fizer essa movimentação do coletivo, essa interdisciplinaridade, juntar a física quântica com o que o Geraldo falou de aprendizagem, que o outro convidado teu falou sobre as questões ligadas às evoluções biológicas, ou seja, se a gente não fizer toda essa teia tecida junta, a gente não nos tecer juntos, a gente não consegue lidar com a complexidade. Que a palavra complexidade vem disso, tecido junto, né? Exatamente. É exatamente isso, porque isso é uma metodologia, né, que as nossas universidades têm, que o nosso sistema de ensino tem, que é esse método de quebrar tudo, né? Então a gente estuda tudo separado, como se fossem coisas desconectadas, né? Na verdade não é assim, né? Na verdade isso foi um meio hábil que as pessoas encontraram, né? Para passar o conhecimento, né? Mas cabe a nós, né? E alguns bons profissionais também, passar o fio dentro disso tudo novamente, né? E por isso que eu me encantei também com essa linha da física quântica, nessa interdisciplinaridade com as outras áreas, né? Porque senão vira uma coisa muito só de cálculo matemático para gerar tecnologia e perde, né, essa parte tão especial que é essa reflexão sobre a vida, né, sobre o mundo, sobre o meu papel dentro dele, né, e essa interconexão toda. O Stefan Turbay comentou aqui, nossas intuições morais que são programadas para um viver no mundo clássico
nos impedem de viver o multiverso. É bem isso, né? Então a gente vem desse sistema, né? Que realmente nos educou dessa forma, né? Mas temos aí, né, pessoas muito competentes, inovadoras, né? Porque você, para mim, é uma pessoa inovadora. Com isso tudo, com esse caminho todo aí que você faz, colabora muito, né? Maravilhoso. E para o nosso mais, já conversamos bastante, né, sobre o nosso momento atual, mas tem algum filósofo, alguma mensagem, algo que te ocorre assim para deixar como uma mensagem aí para o pessoal que está assistindo a gente, Eu dos que acho já vão que assistir? eu acho que tem alguns pontos importantes que a gente tem que pensar nesse momento. Primeiro, a reflexão do local que nós estamos, do presente. E aí nós temos um filósofo que, inclusive, é o que eu estou me debruçando mais nos meus estudos agora, que é o Byung-Chul Han, que ele é um filósofo que ele traz a questão do poder do desempenho muito forte, a questão de hoje a gente vive uma sociedade do cansaço porque a gente tem que ser sempre cada vez melhor. E o quanto que a tecnologia influencia isso a gente, principalmente a tecnologia ligada a mídias sociais, né? Então, essas construções de rede. Então, até a questão, né, que ele fala, antes a gente tinha um poder de disciplina, que as doenças ocupacionais eram osteomusculares. Hoje nós temos o poder do desempenho, que eu tenho que ser cada vez melhor, e as doenças ocupacionais, elas são doenças ligadas às questões mentais, depressão, ansiedade, assim por diante. Então, entender essa foto da sociedade que nós vivemos é interessante para a gente até propor melhorias, né? Propor ideias novas, reflexões novas. O Byung, ele tem essa característica, é um filósofo novo. E o Bauman, que para mim é o cara que eu me encontrei, que traz essa modernidade líquida, mas alguns falam que ele é meio pessimista, de ele pensar dessa volatilidade das relações, né? Que hoje as relações elas são tão voláteis só que o Bauman ele traz uma utopia, que a gente chama de utopia de Bauman. Ele fala assim, não, a gente tem que buscar um mundo melhor. E essa questão de buscar esse mundo melhor, o primeiro passo é entender que não está dando certo do jeito que a gente fez. Então a gente tem que recomeçar, né? A gente falou da questão educacional, né? Que a gente vai colocando caixinhas nas pessoas e forma... Hoje as instituições de segundo grau são instituições que formam... A propaganda deles é número de passar no vestibular, e não de cidadania, né? Então acho que não deu certo. Então, pessoal, não deu certo? Vamos nos conectar e vamos reconstruir esse processo. E a segunda questão, o segundo pilar... É o processo de fazer essa conexão humana cada vez mais forte. Entendendo que a conexão humana são as relações de amigos morais e estranhos morais. Amigos morais somos nós dois aqui. E nós dois, como amigos morais, nós temos coisas parecidas. É fácil lidar um com o outro. Só que a gente também tem que ter os estranhos morais. Os estranhos morais são aqueles que a nossa identidade não bate. E aí a gente precisa da virtude da tolerância. E a tolerância só é virtude com estranho moral, com amigo moral não é virtude. Sim. Então, assim, eu acho que pensando filosoficamente, pensando em termos de que consiga discutir a ciência, a sugestão é um Byung-Chul Han, que é um pouco mais pesado, mais pessimista, mais crítico, e um Bauman, Zygmunt Bauman, que traz essa questão da modernidade líquida. E a arte, que nós não podemos esquecer que a arte é uma das grandes criações humanas que faz com que a gente pense em física quântica, faz a gente pensar em ética. E eu gosto sempre de deixar algumas mensagens diferentes quando eu estou compartilhando, integrando em momentos como esse, que a pandemia nos fez até a gente estar conectados. Eu gostaria de citar, e eu não tenho decorado, peço desculpas, mas eu deixei bem na minha frente aqui, numa tela aqui, uma palavrinha de Guimarães Rosa, que eu acho que pode nos ajudar também a refletir, né? Guimarães Rosa fala o seguinte: ando com fome de coisas sólidas e com ânsia de viver só o essencial. Pessoalmente, penso que chega um momento na vida da gente em que o único dever é lutar ferozmente por introduzir, no tempo de cada dia, o máximo de eternidade. E essa frase eu acho fantástica. No tempo de cada dia, não no tempo de amanhã. Sim. O máximo de eternidade no aqui e agora. E essa questão de coisas sólidas
não são as coisas sólidas da matéria, né? São as coisas sólidas das relações humanas. Se não for Sim, solidificado, a gente não tem essa ânsia de viver. sim, com certeza. Nossa, lindo, perfeito mesmo. Eu também, eu acho que a arte, a poesia, né, ela é essencial, né? Ela traz essa conexão, né, com a nossa verdade, né? É incrível. Às vezes a gente lê alguma coisa e a gente fala, "Não, mas era isso que eu sempre sentia, não sabia explicar, né? Então, são pessoas realmente muito iluminadas, né? O E que nós com estamos fazendo certeza, aqui, o que nós estamos fazendo aqui é uma arte. sim, né? Ai, que legal. Porque, assim, a física quântica traz essa ideia, né, da multiplicidade, das infinitas possibilidades, e isso está justamente no agora também, né? Uhum. Então, inclusive, em relação a essa questão determinística, depois o Heisenberg, né, que foi também um grande arquiteto da física quântica, que trouxe o princípio da incerteza, ele rebateu essa história, né, do determinístico. Ele falou: não é que a física quântica não seja determinística, não é que ela não, que você tendo a condição inicial, ela não consegue determinar onde vai chegar. Não é isso. A questão é que a condição inicial não é definida na física quântica. Esse é que é o ponto. Não é que ela não. Porque é diferente, né? Porque o determinismo diz que você tendo a condição inicial, você sabe onde vai chegar. Então, não é que a física quântica não consiga prever onde vai chegar. O problema é que a condição inicial dela é uma somatória de possibilidades. Então, E isso tem tudo a ver com ética. Porque olha só, ah, a questão da ética não é onde a gente quer chegar, qual caminho que a gente quer construir, porque isso a gente já sabe, qual caminho que a gente quer seguir, qual caminho que a gente quer chegar. Mas a grande pergunta da filosofia que até agora não foi respondida é bem essa questão inicial da jornada. aham, Quem sou é, eu? é exatamente da Quem onde que eu sou estou eu? partindo. Da onde eu estou partindo? Então, Ah, a física quântica ética tem isso. A gente sabe, a gente consegue calcular onde a gente vai chegar, mas assim, da onde nós partimos é a grande questão, né? De qual que é a minha essência inicial? Né? Qual que é a tua essência inicial? A gente sabe a nossa essência hoje e olha lá. E olha lá, que tem que fazer um mergulho muito profundo. Mas qual que é a nossa essência inicial? Será que ela vem com a genética? Será que ela vem intraútero? Será que ela vem de mundos espirituais? Da onde que vem essa essência? E essa essência é a força motriz da ética. Porque, como eu falei no início, é essa essência que tem que estar a favor do coletivo. Os meus valores, a minha moral, a minha identidade. E é o outro que fala que eu sou ético. ah, Então, tem tudo a ver. Eu achei fantástico isso que você trouxe, porque é, eu também não sei de onde eu parti. aham, é maravilhoso. E essa questão do todo, né? Realmente é porque a física quântica ela quebra um pouco também, né? Essa ideia do observador separado, né? Porque ela traz também essa questão do observador, né? Que a gente vai perceber o universo de uma forma ou de outra, dependendo do experimento que eu monto para observar. Então, quer dizer, o ato da observação não é algo totalmente livre, né? Na verdade, quando Uhum, a gente observa, a gente constrói também, né? A uhum, gente está construindo. Então, isso é muito bonito, né? Porque ela vai tirando essa separação, né? Porque o que mata a humanidade é esse paradigma, né? Que eu tô aqui e o mundo tá lá, né? As outras pessoas estão lá. Então, se eu cuido do meu, se eu faço o meu, tá bom. Não, isso é um atraso assim gigante, né? o que mata a sociedade, como o Engelhardt traz, né? Esse conceito de amigo estranho moral. É a gente Uhum. achar que uma declaração de direitos universais vai servir para todo mundo. E a É, partir dessa declaração, nós vamos viver um mundo alegre, cheio de borboletas, enfim. exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que uma vez um aluno, né, eu dou aula em pós-graduação hoje, uma vez um aluno perguntou para mim assim, professor, então o que é vida? Eu falei, a vida tem dois caminhos. Primeiro é você
Você identificar o amigo e o estranho moral e usar a virtude da tolerância com o estranho moral. Você não usa a tolerância com o amigo moral. Isso é... E a outra questão é entender que a vida é ciclo. A vida... E quem ensinou isso para mim foi o eletrocardiograma quando a gente vê lá na UTI. Né? A vida é isso, a vida é perdas e ganhos. Eu brinquei esses dias num vídeo que eu gravei, que eu vou colocar no YouTube, acho que na próxima semana, que os nossos dias, eu não estou falando assim, a nossa vida, estou falando nosso dia. O nosso dia é momentos Janis Joplin e momentos Cat Stevens, né? Então, aquele momento rock and roll, aquele momento violão. Então, você tem isso no teu dia. Essa é a grande movimentação da vida, a gente entender que perdas e ganhos faz parte, alegria e tristeza faz parte, luto. Agora, é entender que eu tenho que aprender em todo momento desse. Eu tenho que aprender com o momento da perda, eu tenho que com o momento do ganho eu tenho que aprender também. Eu tenho que aprender com o momento do luto, eu tenho que... Por quê? Porque isso vai construindo esse caminhar, que a gente não sabe de onde veio, né? Mas a gente vai construindo para quê? Para essa força coletiva. Sim. Então, o exercício da tolerância, dos valores humanos, das virtudes, de entender que a gente mora na mesma casa, que se chama Terra, entendeu? Que é apenas um pontinho azul, como traz o Carl Sagan, apenas um pontinho azul lá em todo esse universo, né? E que nós estamos conectados, e que um sorriso teu é uma partícula que vai trazer mais luz para outra pessoa, um bom dia pode trazer uma luz, um convite para fazer uma live traz partículas boas, é conexão. Conexão tecendo esse movimento da vida. Isso aí acho que é uma palavra-chave, é conexão, porque a gente busca isso, né? A gente busca se conectar, a gente busca processo de relação o tempo todo, né? A gente olhar bem é isso. Somos células buscando transcendência. Exatamente. Mas, Altamir, já passamos aqui bastante. Nossa, isso é bom. Muito boa. Mas eu agradeço. Que bom. Vamos fazer a parte 2 aí, parte 3 e vamos seguir. Vamos, porque essa foi só para mostrar que tem tudo a ver mesmo. Então... Quando as pessoas falam, o que isso, o físico quântica tem a ver com a ética? Nossa. Vamos lá, comentem aí. Reflexões. Isso aí. A gente vai postar, eu vou salvar o vídeo, eu posto no meu canal do YouTube, vou mandar para você. Show de bola. Depois vocês comentem lá pra gente, porque eu adoro ouvir também. Vem ideias assim muito inovadoras, né? Mas que ótimo, Altamir. Que honra ter você aqui. Muito obrigada. Uma felicidade. Eu estou muito feliz. Até a próxima. Até a próxima. Nos veremos em breve aí. Beijo. Beijo a todos.